Foi dado início nessa semana o Abril Azul, mês voltado para a conscientização do autismo. O transtorno do espectro autista afeta a comunicação, a interação social, além de influenciar no comportamento da pessoa. Pesquisas apontam que 1 em cada 100 crianças pode ser diagnosticada com algum grau de transtorno. Enquanto isso, a sociedade luta para disseminar informações, superar o preconceito e trabalhar no processo de inclusão. Agregando valor às comunidades, integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto, a idealizadora do projeto Te Abraço, Ana Carolina Felício. Em São Carlos, a diretora da ONG Espaço Azul, Marli Moretti. Em Araraquara, a diretora técnica e pedagógica da PAI, Adriana Aparecida Biasiolo. E em Franca, a psicóloga Mariana Servi Marques. Começo então aqui em Ribeirão Preto com a Ana Carolina Felício, idealizadora do projeto Te Abraço. Ana, vocês fizeram um evento aqui em Ribeirão Preto essa semana e o tema foi Inclusão 360 graus. Qual que é a importância de um tema como esse quando a gente fala da inclusão do autista? Boa tarde para você. Boa tarde, André. A importância desse tema, né, até confirmando os dados, hoje a gente já está de 1 criança para 59. Esses dados, eles têm realmente se atualizado muito rápido, então o número tem baixado e a gente vê que as crianças realmente autistas têm aumentado e a gente tem uma previsão de um aumento muito maior para os próximos anos. Então a gente vê que as escolas ainda não estão preparadas para receber essas crianças. As crianças, às vezes, até já estão preparadas para ir para a escola, mas as escolas não estão preparadas, nem as públicas, nem as privadas. As instituições ainda são muito poucas para atender essas crianças. Os estabelecimentos públicos não estão, nem shoppings, lojas, praças. A gente não tem acessibilidade nenhuma para essas crianças, né? Mesmo apoio com as famílias. Então, as leis, a gente até pode ter bastantes leis, só que essas leis são desconhecidas, não são implantadas. Então, a gente abriu esse tema de inclusão 360 realmente para poder mostrar todos os aspectos, desde a infância até a vida adulta, que essa pessoa autista pode ter no contexto todo da vida dela. Tá certo, daqui a pouco a gente volta a se falar novamente. Deixa eu ir até São Carlos agora, lá está a Marli Moretti, diretora da ONG Espaço Azul. Marli, qual que é o trabalho que a ONG desenvolve aí na cidade de São Carlos e a importância para o autista, para a família do autista, enfim, para toda a sociedade aí de São Carlos? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. A ONG Espaço Azul faz um atendimento interdisciplinar com as crianças através do ABA, né? Análise de comportamento aplicado ao TEA. Essas crianças são atendidas por profissionais na área de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e psicologia. Dessa maneira, a gente tenta criar um protocolo específico para cada criança, para que ela possa ter uma maior independência no futuro. A gente quer que essa criança consiga, de uma maneira, ficar mais social, ter requisitos básicos para frequentar a escola. E, como foi falado, o número está aumentando muito, né? E a falta de diagnóstico também precoce é um grande problema que a gente enfrenta, né? Às vezes a mãe demora muito, a família demora muito para descobrir que o filho é autista e a gente percebe que quanto antes essa criança for atendida, ela tem mais chances de ter uma vida mais independente. Então a nossa luta é sempre por isso, por políticas públicas que sejam voltadas para o desenvolvimento dessas crianças. Marli, você falou que muitas vezes as famílias demoram para descobrir o transtorno. Por que você acha que a família demora? É falta de informação? Os profissionais não estão preparados também, pediatras, o pessoal da área médica, geralmente fala para a gente que sua criança não fala porque ela não vai na escola, porque ela é tímida. E esse tempo que você fica perdendo é um tempo precioso para essa criança. Geralmente, quando a criança entra na escola, aí sim, a professora, por ter outras crianças da mesma idade, aí ela começa a questionar a família, falar: o seu filho ele não tem o mesmo acompanhamento que as outras crianças.
E aí começa uma luta muito grande, porque até você chegar no diagnóstico, você passa por otorrino, você passa por psiquiatra, é um caminho muito grande, porque o autismo, ele é baseado em comportamento, né, e não em exames clínicos. Essa é a grande dificuldade. Tá certo. Deixa eu ir agora até Araraquara. Lá está a Adriana Aparecida Biasiolo. Ela é diretora técnica e pedagógica da APAE. Adriana, a gente está falando então de uma instituição muito importante no atendimento dessas crianças autistas, que é a APAE. Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem aí em Araraquara? Enfim, é o único, a APAE é a única instituição que oferece esse tipo de tratamento aí na cidade? Boa tarde para você. Boa tarde. Então, nós inauguramos essa semana, no dia 2, um núcleo de atendimento especializado ao autismo. Até agora, sim, para autismo grave, né, que é o nosso público. Porque eu acredito que o autismo leve e moderado, eles têm que estar na rede, tanto municipal como estadual. Então, esse núcleo, nós pretendemos atender, né, o autismo grave e vamos também trabalhar com a intervenção ABA, a metodologia do currículo funcional para preparar esse autista, né, para a vida adulta, o método TIT e também a comunicação alternativa em cima do PECs. E eu acho assim que a gente vai fazer, né, uma abordagem boa para o atendimento e tornar essa pessoa com autismo independente. Adriana, eu confesso para você que eu tive que fazer muita pesquisa para entender um pouco do autismo e poder estar aqui apresentando esse estúdio hoje. Essa é a sensação que a gente tem, que o autismo é muito amplo realmente para se entender, e esse é um desafio, passar informação, oferecer essa informação para quem está em casa, é um desafio realmente? Sim, é uma área muito complexa e eu acho assim, para as pessoas entenderem é muito difícil, até nós que somos profissionais, mas eu acho assim de extrema importância fazer a divulgação de tudo isso, conscientizar os pais sobre leis, sobre direitos, que acho que é o trabalho, né, tanto da APAE, é o que a gente desenvolve aqui no nosso município, precisa, né, nós aproveitamos, isso é o ano todo, mas a gente aproveita essa data para fazer um trabalho mais intensivo. Conscientizar é sempre muito importante, né? Deixa eu ir à Franca agora. Lá está a Mariana Servi Marques, ela é psicóloga e também especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo. Mariana, explica para a gente então quais os sintomas ou fatores podem fechar um diagnóstico de autismo. Boa tarde para você. Boa tarde, gente. Tudo bem? Então, a gente é um espectro, né, como o pessoal falou, então por isso que é tão difícil de fazer o diagnóstico. A gente tem tanto uma ponta do espectro, que é uma pessoa que já tem mais independência, muitas vezes ele foi confundido, por isso que o diagnóstico é tardio, né, muitos são diagnosticados já adultos, né, às vezes o filho é diagnosticado e depois ele recebe o diagnóstico por causa do filho dele, e passou despercebido, como tímido, né, às vezes era mais quieto, mais reservado, mais metódico, né, então ele passa desapercebido. Até aqueles na outra ponta do espectro que já não falam, já não tem tantas habilidades, tem mais dificuldade de se integrar e tudo mais. Mas assim, o que eles têm em comum, né? Características tem várias, né? Tanto que elas não são exaustivas, o próprio diagnóstico fala isso. Mas o que eles têm em comum? A parte de déficits na comunicação, né? Então, comunicação verbal, como que eu me expresso, interação com o outro, às vezes empatia, o que o outro quer dizer com aquilo, entender mentiras, coisas desse tipo, esse déficit na comunicação, e também interesses e comportamentos restritos. Então, enfileirar carrinhos, se tem alguma mudança na minha rotina, para mim isso é muito difícil, coisas desse tipo. Então, são essas duas características que tem em comum, que precisa ter esses dois critérios diagnósticos para que seja dado o diagnóstico. Mas o diagnóstico ele é clínico, né? Quem dá é um psiquiatra, um neuro, né? E você tem que fazer pela observação. A gente tem algumas escalas que ajudam a fazer essa triagem, mas quem fecha o diagnóstico mesmo, para fechar o diagnóstico, é uma observação clínica mesmo. Entendi. Bem rapidinho então, só para eu entender, autismo tem grau, é isso? Pelo que a nossa entrevistada de Araraquara disse agora há pouco, tem grau de autismo, né? Isso, por isso que é um espectro, né? Então tem vários tipos, desde uma ponta até a outra. E aí a gente tem, o grau é pelo nível de independência, por como essas dificuldades, como eu te falei,
tanto da comunicação quanto nos interesses restritos, o quanto isso afeta no dia a dia dele, né? Nas conquistas, na independência e tudo mais. Mas quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais precoce a intervenção, mais próximo do desenvolvimento típico ele consegue chegar, né? O que é melhor para ele no dia a dia e tudo mais. Daqui a pouco a gente volta a se falar, porque agora eu vou até Ribeirão Preto de novo. A Ana Carolina Felício, idealizadora do projeto Te Abraço. Ana, eu sei que você também é mãe de uma criança autista e nós mostramos ontem aqui no Jornal da Clube que uma avó estava revoltada porque o neto não estava tendo aquele professor que, por direito, tem que acompanhar a criança autista na escola municipal. Como é que você vê essa situação? Se é um direito que não é cumprido? A minha já não é tão criança mais, ela está com 19 anos, né, já é quase uma adulta. É muito complicado até, né, estamos finalizando, né, o evento esse final de semana. Nos Estados Unidos é um direito, mas não uma obrigação do governo pagar. Aqui realmente é uma obrigação do governo pagar, mas a gente não tem isso, né? Então, as famílias acabam realmente pagando. E vai ser muito complicado a gente conseguir isso que o governo pague. É necessário, porque essa transição, as crianças não conseguem frequentar a escola sem esse apoio desse AT, né, que é assistente terapêutico. Ele precisa para adquirir as habilidades sociais, as comportamentais e mesmo o aprendizado, porque você jogar uma criança sozinha dessa na escola, é impossível ela frequentar a escola. E ela até tanto que nos Estados Unidos chama shadow, porque é a sombra dessa criança que você vai colocando ela até o dia que você pode ir tirando e ela ir continuando sozinha. Mas eu acho muito complicado você continuar com essa briga e a criança ficar sozinha lá, tanto que minha filha ela não frequentou a escola. Ela não frequentou a escola porque foi impossível, não porque não tinha essa pessoa, ela tinha, mas as escolas fechavam para ter essa pessoa. Hoje que as escolas estão abrindo para você colocar essa pessoa, mas paga pelos pais, porque as escolas não vão pagar e se você entra judicialmente, é um tempão de briga e se essa criança ficar sozinha, é só um período até que começam a ter problemas de bullying, ter preconceito. Ela é hostilizada e traz danos muito graves e a gente até já viu tentativas de suicídio, traumas e consequências muito severas para essa criança, que ela começa com agressividade e com danos que realmente pode ser muito pior e ela acaba voltando para casa. Isso é muito triste porque você joga ela no pior sintoma do autismo, que é o isolamento. E essas crianças, elas tinham que estar na escola, todas elas tinham que estar na escola. Que a gente, claro, tem as mais graves, as mais severas, que você teria que ter um projeto para tirar elas desse quadro e depois também voltar ela para a escola. Ana, bem rapidinho, está acontecendo um evento, pela informação que me passaram aqui, até amanhã, é o evento Te Abraço. Fala bem rapidinho um pouquinho da importância desse evento, o que tem de programação ainda? Sim, a Semana Internacional, a gente trouxe mais de 45 palestrantes nacionais e internacionais, que o nosso foco realmente é aumentar a capacitação do Brasil, tanto nessas causas de diagnóstico precoce, qualificar os profissionais para aumentar realmente a qualificação de tratamentos médicos, né, de tratamentos terapêuticos, para poder dar suporte, porque hoje o Brasil é muito precário realmente na área do autismo. Mas a gente é um evento aberto para toda a família, onde a gente tem várias instalações, onde toda a família com pessoas autistas podem ir, mas onde a gente faz toda uma intervenção no shopping para toda a sociedade. Bacana, importante evento. Deixa eu ir agora então até São Carlos. Lá está a Marli Moretti, diretora da ONG Espaço Azul. Marli, você acha que a participação do poder público hoje no atendimento do autista está muito aquém do esperado? Infelizmente está, né? O número de crianças com autismo está aumentando muito significativamente.
né? Estima-se que seja a cada 59 nascimentos uma criança seja autista, é um número muito alto e as políticas públicas elas não acompanham esse número de esse crescimento. Lá na ONG nós estamos atendendo hoje 42 crianças, né, com tratamento individual, mas a gente tem uma lista de espera de mais de 100 crianças. E isso assim é muito angustiante, porque eu também sou mãe de uma criança autista e eu me reporto, né, quando o meu filho era menor, agora ele também é um pré-adolescente com 14 anos, mas que a gente buscava um atendimento e não tinha. E ver que desses 11 anos desde que eu tive o diagnóstico dele, poucas coisas mudaram. Ainda existe essa grande dificuldade das famílias de encontrar locais que não tenham lista de espera e que possam atender as necessidades dessas crianças imediatamente. Ou seja, então falta locais para atender essas pessoas detectadas então com o autismo. Aí eu te pergunto, qual que é a maior dificuldade que uma família enfrenta assim que ela começa a perceber que o filho pode ter então autismo? Nós também fazemos um trabalho com as famílias, porque a gente considera isso muito importante, né? Muitas vezes a mãe, né, principalmente, está muito fragilizada e ela não consegue muitas vezes nem cuidar desse filho. Ela abandona uma carreira profissional, então se sente com uma baixa autoestima, né? Então a gente procura trabalhar com isso. A família, quando tem um diagnóstico, ela realmente passa por um processo de luto, que a gente fala, né? Que não é uma morte física, mas é uma morte de sonhos, de projetos que você tem para o seu filho. Mas a gente sempre procura orientar essas pessoas a elas se ressignificarem, se elas se redescobrirem. Isso aconteceu comigo também, né? A partir do momento em que eu descobri que meu filho era autista, nasceu uma pessoa nova em mim que nasceu para lutar por isso. Então a gente sempre passa uma mensagem para as famílias de que elas devem buscar outros sonhos, né? Buscar outros planos, outros projetos para o seu filho. Tá certo. Deixa eu ir agora até a cidade de Araraquara. Adriana Aparecida Biasiolo, diretora técnica e pedagógica da APAI. Adriana, deixa eu compartilhar aqui uma história que a nossa editora-chefe, a Michele, me contou aqui mais cedo, de que a amiga dela é mãe de uma criança autista. Essa criança frequenta, olha só, uma escola particular e ela teve que tirar essa criança autista da escola porque a professora não sabia socializar, integrar essa criança junto com os alunos. Aí, agora há pouco, uma das entrevistadas falou do bullying que essas crianças podem sofrer. Como é que a gente lida com essa situação, já que nem os professores têm preparo para lidar com situações como essa? Eu continuo batendo na tecla da conscientização. Eu acho que nós profissionais que trabalhamos com pessoas com autismo, isso teria que ser o ano inteiro, fazer um trabalho de conscientização em escolas, com profissionais tanto do município quanto da rede estadual, pais de pessoas com autismo. Então, eu acho que precisa mais de conscientização e também orientação. Essa é a minha opinião. Faltam locais ainda apropriados, específicos para se detectar o autismo? Sim, faltam profissionais, faltam assistentes técnicos, porque tem que ter assistentes terapêuticos junto com essa criança, como a pessoa de Ribeirão falou. Isso não acontece. Colocam pessoas, mas não especialistas, né? Pessoas que conhecem sobre o autismo, como lidar com uma criança com autismo. Então, essa é a preocupação nossa, né? Que nós profissionais, pais que vivem isso, é esse cuidado que tem que ter, essa visão, né, que tem que ter de atendimento e também preparar toda a escola, toda a comunidade escolar para receber essa criança. Deixa eu ir até a cidade de Franca agora. Lá está a Mariana Servi Marques, ela é psicóloga, especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo. Mariana, eu sei que você também faz parte de uma ONG aí da cidade e essa ONG tem um lema muito interessante que é: não queremos mudar a forma com que nossos filhos veem o mundo, queremos mudar a forma como o mundo vê os nossos filhos. Então, como o mundo tem que ver os autistas? Bom, como o pessoal também já falou algumas vezes, são 1,59 já, então são muitos mesmo, não é um número que se pode ignorar, né? A gente muitas vezes
passa por eles o tempo todo e não sabe, né? Então, assim, a gente tem que se adaptar também, não são só eles que têm que se adaptar a gente, né? Então, por exemplo, tem uma palestra muito interessante que aconteceu naquele TEDx, que foi uma autista que teve diagnóstico muito tardio, eu não vou lembrar o nome dela agora, e ela é uma senhora já, e ela fala sobre isso. Então, assim, é um aprendizado mútuo. Eles têm aquele hiperfoco, interesse focado, eles prestam atenção em alguma coisa, no interesse deles, eles vão até o fim, né? E a gente fica perdido, meio desfocado, tem que ficar prestando atenção, falar, desliga o Facebook, desliga o celular, senão eu não consigo prestar atenção no meu serviço. Então, assim, quem que está certo, entendeu? Será que a gente não consegue aprender com eles também? Você vai numa escola, nossa, o barulho é absurdo, né? Eu fui atender um menininho no dia do Jogo do Brasil, aquilo é ensurdecedor. Então, assim, é claro que para o autista aquilo faz muito mal, porque às vezes eles têm muita sensibilidade, mas para a gente também, entendeu? Então, será que a gente não pode desenvolver lugares com menos barulho, e não só para eles, mas para a nossa qualidade de vida mesmo? Será que a gente não pode aprender a ter mais foco, a prestar mais atenção nos detalhes, né? E, ao mesmo tempo, eles aprenderem com a gente a prestar atenção no todo, a ter mais essa malícia, né? Então, até essa senhora conta que ela foi enganada, né? Justamente por ter essa dificuldade de perceber a maldade no outro, né? No caso dela. Acho que é isso. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, a idealizadora do projeto Te Abraço, Ana Carolina Felício. Em São Carlos, a diretora da ONG Espaço Azul, Marli Moretti. Em Araraquara, a diretora técnica e pedagógica da PAI, Adriana Aparecida Biasiolo. E em Franca, a psicóloga Mariana Servi Marques. Muito obrigado a todas pela presença. Ao meu lado está Vicente Golfeto. Golfeto, diante de tudo que nós ouvimos, fica claro a necessidade de incluir, integrar esses autistas e também romper as barreiras do preconceito, não? As duas coisas. É preciso que o autista tenha condições mínimas de viver e de conviver. Viver é diferente de conviver. É preciso que fique claro. Mas foi quem nos ensinou o aspecto de preconceito de maneira mais clara e mais nítida, foi Niccolo Machiavelli, quando ele diz o seguinte, no livro O Príncipe: as raízes dos preconceitos no ser humano são muito mais profundas do que as raízes dos princípios. Às vezes nós estamos diante de um ser humano de boa índole, que recebeu os bons princípios, mas que na verdade é preconceituoso. Para mim não é problema de caráter, é problema de déficit de inteligência. Todo preconceituoso, intelectualmente, é um estúpido, que tem estúpido nesse sentido, déficit de inteligência. E ele passa a fazer vítimas contrárias, inclusive, à sua formação e o seu caráter. É uma boa pessoa, mas não tem capacidade para entender que há muitos mundos no mundo. Muitos mundos no mundo. Aldous Huxley chega a perguntar, no livro Contraponto, e se a Terra fosse o inferno de outros planetas? Quem pratica bullying em relação ao próximo, inclusive em crianças indefesas, que ser humano é esse, se não um daqueles que tem incorporado um espírito inferior, que são sátiros, conforme a mitologia grega dizia, pequenos diabinhos que estão por aí, não é? Discípulos de seres perigosos, como os 7 demônios que todos nós lemos no próprio texto sagrado, fazendo referência a ele. Carl Sagan dizia o seguinte: ciência não é um conjunto de conhecimentos. Ciência é um modo de pensar. É mais ou menos o contraponto 1.500 anos depois do que dizia Santo Agostinho. Santo Agostinho deixava nítido o seguinte epigrama para conhecimento de todos: educar é ensinar a pensar. E ensinar a pensar através de um conjunto de conhecimentos que formam as ciências. Agora, ciência nunca é dogma, pelo contrário. Ciência é redução de incertezas, mas não chega à certeza absoluta. Por quê? Porque dúvida é a matéria-prima ou o insumo com que se faz ciência. Agora, em certeza, você faz religião.
porque a fé é sempre assentada em certeza. Mas nós temos os dois contrapontos. Mas, na verdade, Kevin Bacon também chegava a nos esclarecer que o cérebro humano é uma caixa preta. Ele dizia de tal maneira uma realidade que nós sabemos que a realidade é a única verdade, que dizia o seguinte: em cada mente há uma porta que nunca foi aberta, uma área escondida que nós ainda não entendemos a amplitude e a profundidade. Nós não conhecemos nada dessa área. Por isso que é preciso que nós notemos que nós aprovamos, qualquer área do conhecimento nós provamos pela lógica, mas percebemos e descobrimos pela intuição. O que é intuição? É o raciocínio da alma, uma centelha que chega antes que o pensamento e a melhor via de acesso ao real que o ser humano tem. Agora, a intuição é muito grande em algumas pessoas e a terapia verdadeira começa, não termina, mas começa com o amor. Quem pode falar melhor é aquele que ama. A educação também, só educa bem aquele que ama e só aprende as lições do professor quando o professor tem uma afinidade com o aluno, com amplitude muito grande. O desenvolvimento é a realização de utopias. Portanto, é preciso que nós verifiquemos as utopias do passado se estão sendo atingidas no momento. O homem queria voar. Era uma utopia, era coisa de louco. Já fez o avião. Está aí no Salmo 82, vamos agora para a fé. Nós lemos que Deus nos diz o seguinte: vós sois deuses. Filho de porco é porco, filho de gato é gato, filho de Deus é Deus. Ou então nós somos bastardos. Se nós somos realmente filhos de Deus, nós podemos fazer tudo o que Ele faz. Agora, num prazo. Começamos com a decifração do código genético. O que é a decifração do código genético através do genoma? Na profundidade que o ser humano permite de conhecer e que Deus permite que o ser humano conheça, porque ele tem uma capacidade muito pequena de suportar uma dose de verdade. Qual é a capacidade, qual é o ser humano, o que ele pode fazer nesse campo? Ele, decifrando o aspecto genético do ser humano, ele conhece o código da vida. Ele chega ao absurdo que é interpretar o código da vida na sua plenitude. E interpretando o código da vida, interpretando o genoma, ele pode encontrar medicação para curar uma pequena falha que existe no genoma. E nesse ponto é que ele pode perfeitamente chegar e atingir a plenitude de ser o verdadeiro Filho de Deus. Mas nós podemos fazer a convergência da ciência com a fé, que é a certeza de que Deus existe e que nós somos filhos de Deus. Na verdade, Freud já dizia, fazia pequena diferença no livro, Sigmund Freud, no livro Totens e Tabus, entre neurose e psicose. O que é neurose? Por exemplo, ansiedade, aquela neurose e aquela do alfaiate, a síndrome do alfaiate. Ele fica parece o dia inteiro na máquina de costura. É ansiedade, é uma neurose, que é perturbação e transtorno ao mesmo tempo. Agora, não é psicose. Psicose é doença. A psicose é doença, enquanto que a neurose é uma perturbação do espírito e da alma e do psiquismo todo. Na verdade, não se sabe o que é o autismo. Eu ouvi outro dia um médico da Universidade de Harvard dizer o seguinte: não tem cura autismo, porque autismo não é doença. Nós voltamos a nossa mente é uma caixa que nunca foi aberta. Gufeto, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço.